Sejam todos infinitamente muito bem-vindos a esse momento de oração dos missionários urbanos. Estamos aqui segunda a sexta às 7 horas da manhã. Oh, que conselho eu daria para mim mesmo se eu tivesse 20 anos? Ora. Eu pediria que eu prestasse atenção nas coisas à minha volta. Eu pediria que eu prestasse atenção nos ensinamentos que estavam à minha disposição e eu não cuidei. Esse seria o grande conselho que eu daria para mim mesmo aos 20 anos de idade. Que eu prestasse muita atenção, porque aos 20 anos os ensinamentos estavam à minha volta e eu não dei tanto valor. Talvez se eu tivesse dado valor, eu já estaria dando aula em Marte, né? Mas essas coisas são complicadas. Essas coisas são bem complicadas. Que legal que nós estamos juntos. Bom dia, Luísa. Bom dia, Fábio. Bom dia, Andréia. Bom dia, Laís. Cristina Raíza, lá das Óticas Raízas em Numas. Poderosa Cristina, que Jesus abençoe tu e a tua casa, Cristina. Família abençoada e maravilhosa. Araújo 2206, bom dia, seja bem-vindo. Elisa Maria Barbosa, menina do Monte Verde. Vinícius Tavares, o pai do Pedro, do Serginho, e o esposo da Dona Pati. Bom dia, mas bom dia mesmo. Hugo de Átila, bom dia, Hugo. Que o Senhor Jesus faça com que os nossos grandes sonhos e projetos se realizem com sucesso e com facilidade. Bom dia, mas bom dia mesmo. E hoje eu quero começar o nosso dia, primeiro lembrando que hoje é terça-feira, é dia de sala de treinamento do TDS, né? Quem está no TDS, vai um cafezinho do bem? Aos que já fizeram o curso da Santa Ciência, aos que já fizeram o curso do TDS, hoje tem sala de treinamento e hoje nós vamos falar sobre aceitação, boas-vindas e gratidão. Olha só, que tema, hein? Que tema maravilhoso que a gente vai estudar hoje na sala de treinamento. E eu espero que, se você já fez o curso, já está na sala, meus parabéns. Se não está, dê um jeitinho de entrar. Porque hoje nós vamos trabalhar com o grande elemento do processo da cocriação, né? O grande elemento do processo do bem-estar. E muita coisa pode acontecer nesse dia de hoje na sala de treinamento, se cair o resto das fichas que precisam cair, e você vai se tornar poderosamente dono de si mesmo. Amém? Mas eu quero começar o dia com um texto muito legal que eu recebi. Não consegui identificar o autor desse texto, mas com toda certeza é um estudioso das ciências herméticas, é um estudioso ou uma estudiosa, né, dos motivos acásticos. Então, é um texto incrível que fala sobre vida, que fala sobre propósito. E eu quero muito que nesse momento você abra esse coraçãozinho de meu Deus. Quero muito que você se disponha a aprender alguma coisa nova. Quero muito que você se disponha a fazer a diferença na sua vida. Fazer a diferença mesmo na sua vida. Ouvindo esse texto com muito carinho, com muita clareza. Esse texto traz uma mensagem poderosa. Esse texto traz um ensinamento extremamente válido e que, se nós prestarmos bastante atenção, já vale para uma aula, uma grande aula. As pessoas têm pago fortunas, verdadeiras fortunas, para fazer determinados cursos na internet e pagam milhões para aprender a fórmula mágica de ficar rico e não entendem que o processo é pessoal, que o exercício mais importante que existe é o de desapegar e soltar. Enquanto isso, vão continuar batendo a cabeça. Mas preste atenção nesse texto. E esse texto diz assim: se olharmos para a maneira que estruturamos nossos planos, pensamentos e ideias, perceberemos que estamos sempre focados em um propósito lá na frente. Para alguns, essa meta é simplesmente dinheiro e para outros é uma vida de prazer. E existem alguns que fazem a combinação dos dois. Apenas para muito poucos há espaço verdadeiro, para ver que existem coisas
que não são prazeres físicos e sensoriais diretos, mas um prazer sutil, uma sensação de paz que vem de levar uma vida correta e ter um papel no esquema do mundo. E ainda raros são aqueles que, vendo que tudo que nos circunda tem um prazo de validade muito curto, questionam o próprio objetivo da vida. Não como indagação curiosa ou causal, mas com força de alguém que busca um sentido para si mesmo na roda do mundo. Quando uma pessoa busca por essa resposta e encontra um mestre com o qual ele se conecta, confia e estuda, existe uma transformação completa dessa pergunta. Qual o propósito da vida? Se for dito que o propósito da vida está contido na própria vida, teremos um problema lógico. A causa não pode estar contida no efeito. Para que seja a causa, esse entendimento é bem simples, apesar de termos uma tendência de que o propósito da vida é viver. Se for dito que o propósito da vida é a morte, ou algo que deve acontecer depois da morte, teremos uma inconsistência quanto à impossibilidade de estabelecer uma inteligência no universo. Tudo que nos circunda é banhado de causa e efeito. Nada está acontecendo por acaso. Nada está acontecendo por acaso. A ciência e o conhecimento permeiam tudo que está à nossa volta. O acaso é simplesmente uma expressão pragmática da nossa ignorância ou incapacidade de determinar a causa de um evento. Nesse mundo que é todo inteligência, dizer que o propósito da vida é morrer ou ir para um outro lugar diferente do que estamos não faz o menor sentido. Por que teríamos então nascido? Nascer para morrer? Se já estávamos mortos antes, para que nós iríamos nascer se o propósito fosse a morte? E menos ainda ir para outro lugar, por que teríamos parado aqui então? Um erro divino? Por mais que possamos escutar esse tipo de afirmação, ela também não entra no nosso coração. Assim, quando nos perguntamos sobre o objetivo da vida, devemos lembrar da trajetória dos mestres, entender que o propósito é construir uma vida que gostaríamos de viver. Isso inclui autoconhecimento, numa maturidade emocional, apoio à tradição de estudos realmente e se doar às pessoas à nossa volta no que for possível. Nas palavras de um grande mestre, diz: um ser humano se torna maduro quando ele contribui mais do que consome. Esse paradigma, para ser entendido no mundo moderno, que prega o consumismo obsessivo como estilo de vida, é também um desafio para um coração que foi treinado desde pequeno a se defender de tudo e de todos. Porém, é um verdadeiro alívio para o coração que sente e chora, mesmo que silenciosamente, ao caminhar pelo mundo, ao ver as pessoas, seus sentimentos e suas necessidades. Então, que pensemos nisso tudo e roguemos ao nosso Deus para que Ele nos abençoe, para encontrar dentro de nós este contribuidor que há de fazer muito, tanto por nós quanto por todos à nossa volta. Uau! Olha que texto lindo, né? Esse é um texto que merecia ser estudado milimetricamente. Esse é um texto que traz uma contribuição muito grande, porque ele questiona o que nós estamos fazendo e nos exige um compromisso sim, um compromisso verdadeiro com a paz, com a tranquilidade. Ah, Senhor, 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 Senhor. Olha só. Um ser se torna humano,
maduro quando contribui mais do que consome. Qual é a sua posição hoje no mundo? Você está querendo. A sua vida é um eterno querer. Você vive um processo poderoso de insatisfação. Você vive a pior doença do universo, que é a ingratidão. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Um ser se torna maduro quando contribui mais do que consome. É interessante, né? Algumas pessoas se preocupam muito com as questões que estão à sua volta. E uma questão interessante que quebra dentro de nós é quando nós estamos vendo crianças que nascem com dificuldades, que nascem com deficiências. Nós estamos vendo crianças passando por doenças terríveis. E aí você não entende, né? Porque a gente aprende que nós somos responsáveis por tudo que nos acontece. E que nós atraímos e construímos tudo que está à nossa volta. E aí você não entende por que uma criança nasce com uma doença, um karma duro que vai levá-la à morte. Você não entende por que uma criança nasce com uma deficiência física, mental, emocional. Mas eu quero que você entenda que o problema está nos pais. Porque os pais não conseguem entender a vida. Os pais não conseguem se posicionar corretamente. Então, eles simplesmente acham que ter filhos é uma obrigação porque o sistema exige. Não, ter filho é bonitinho, eu vou ter um monte de filhos. Ou então, eles não preparam, não projetam e vem uma criança de qualquer jeito. Durante o processo da gravidez, os pais brigam, os pais se ofendem, os pais se magoam, os pais se injetam veneno constantemente. E aí... E aí nascem crianças com muitos problemas. E aí a gente se revolta. Mas Deus há de dar conforto e segurança, mas infelizmente é incompetência dos pais, porque do momento da concepção até os 12 anos de idade, a criança sofre influência energética direto dos pais ou de quem os cria. E não adianta negar isso. Não adianta. Não é que não faz sentido, não é que a gente fica zangado, não é que a gente emburra, é uma ordem. É uma ordem natural das coisas. Me mostre pais equilibrados, me mostrem pais amorosos, me mostrem pais que estão bem fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, intelectualmente, eles não vão ter filhos com problemas. Mas isso tem que ser verdadeiro. Porque tem muita gente aí que a gente olha, nossa, mas o fulano tem uma vida maravilhosa e a vida dele é uma porcaria. O problema é que Deus não se engana a Deus. Não se mente para Deus. Você não finge uma vida que você não tem. Você não finge uma vida que você não é. Olha o que o texto está dizendo aqui. O nosso coração foi treinado desde pequeno para se defender de tudo e de todos. Cara, a gente vê todo mundo como inimigo. A gente vê todo mundo como inimigo. A moça engravida chega pro rapaz e fala assim, eu estou grávida. A primeira pergunta do cara é, como? É meu? Olha o nível. A criança já recebe uma pancada de rejeição naquele momento. A segunda, porque a primeira foi da mãe quando soube que estava grávida, sem programar, sem projetar. Caramba! E aí nós vamos para aquelas pessoas que estão insistindo em ter filhos, e aí faz inseminação artificial, e em vez de um tem 3. Ontem eu vi uma reportagem, uma mulher teve 8 filhos por causa de uma inseminação artificial, eram 12, perderam 4, ficaram 8.
Cada criança é de um jeito, cada criança é de uma... E são gêmeos. Nasceram de 650 a 1,5 kg. Caramba, a barriga da mulher virou um estrondo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Porque eu quero, porque eu quero, porque eu quero. A condição continua a mesma. Cuidado com o que você quer, porque Deus pode te dar. Então, se o nosso coração foi treinado desde pequeno para que a gente se defenda de tudo e de todos, nós somos verdadeiros inimigos de todos nós. E isso precisa mudar. Nós estamos neste mundo para entender o que é o amor. E nós vamos entender o amor quando a gente começar a perceber e validar o que é compaixão. O que é compaixão? Lógico que já está feita a encrenca, a gente não vai mandar matar, mas, cara, vamos começar a pensar daqui para frente, vamos começar a raciocinar daqui para frente. Nós temos aí meninas de 13, 14 anos já com 2, 3 gravidez, desde os 9 anos ela engravida e não para. Ou será que, onde é que está o problema? Onde é que está o problema? A gente fica assustado quando lê no manual de sobrevivência sobre Sodoma e Gomorra, mas a gente vive esse momento. A gente vive esse momento alucinante de pessoas totalmente fora do contexto, pessoas totalmente validando somente coisas sem sentido, desnecessárias. E aí, gente? E aí? Se você começar a prestar atenção nessa plataforma chamada TikTok, existem mulheres que elas ligam o TikTok e ficam mostrando as pernas e os caras ficam horas e horas mandando presentes, mandando dinheiro para essas pessoas. Elas simplesmente estão ali se expondo. Elas não estão fazendo nada demais, não. Elas sentam para ver televisão e botam o vídeo para correr. E os idiotas ficam ali babando. A gente ainda tem no Brasil o TikTok que viraliza só por causa da dancinha. Quando nos países sérios o TikTok é um instrumento de crescimento, de instrução. Porque é isso que a rede social tem que valer. Você entra no YouTube, por exemplo, tem muita coisa boa e tem muita porcaria, você consegue filtrar. Você tem que usar verdadeiramente as redes sociais a seu favor. Essas pessoas entendem que a rede social é para ser abusada e eu quero muitos seguidores, então eu vou fazer qualquer loucura para ter seguidores. E aí a gente está vivendo isso aqui. O nosso coração foi treinado para que nós sejamos verdadeiros inimigos de tudo e de todos. E aí a gente faz qualquer besteira para enganar o outro, quando na verdade a gente também não está feliz. Então, pensa nisso. O que seria contribuir mais do que consumir para que nós nos tornemos verdadeiramente pessoas maduras? Uau! Uau, uau e uau! Eu tenho certeza que esse texto vai bater na sua cabeça. Se você não prestou atenção no texto, leia, escute novamente, vai ficar gravado no Facebook, fica gravado no Instagram, infelizmente no TikTok não fica gravado, mas aqui no Facebook, no Instagram está gravado. Escuta de novo o texto, presta atenção no que a gente está colocando, propondo, e vamos nos transformar em amigos, deixar de achar que todo mundo é inimigo natural, né, da nossa vida. Isso não é verdade. Nós somos filhos e herdeiros do mesmo Deus, todos nós somos um só perante esse Deus, e isso tem que ser validado, isso tem que ser inspirado. Nós precisamos viver intensamente a alegria de ser, a alegria de fazer, a alegria de estar, a alegria de compactuar com esse Deus maravilhoso. Amém? Vai um cafezinho do bem aí para inspirar? Vai? Muito obrigado você que está conosco, muito obrigado você que está contribuindo com esse momento, com seu like, com seu dislike, com seu oba-oba, com sua frase, com sua gostei, com seu gostei, com seu não gostei. Obrigado por você contribuir, porque assim nós estamos mostrando para mais pessoas que tem alguém tentando fazer alguma coisa nesse mundo. E esses somos nós, os missionários urbanos.
Agora nós vamos fazer a leitura do livro de Provérbios, como a gente faz todos os dias. Provérbios capítulo 10, a partir do versículo 1. Na minha versão diz assim: Filho sábio. Filho sábio. O filho sábio é a alegria do seu pai, mas o filho sem juízo é a tristeza da sua mãe. Aquilo que se consegue com desonestidade não serve para nada, mas a honestidade livra da morte. O Senhor Deus não deixa que os bons passem fome, mas impede que os maus de conseguirem o que tanto querem. O preguiçoso fica pobre, mas quem se esforça no trabalho enriquece. Quem tem juízo colhe no tempo certo, mas quem dorme na época da colheita passa vergonha. Os bons são abençoados, as palavras dos maus escondem a sua violência. Os bons serão lembrados como uma bênção, porém os maus logo serão esquecidos. Quem tem juízo aceita os bons conselhos, quem não tem cuidado com o que diz acaba na tristeza, na angústia e na solidão. A pessoa honesta anda em paz e segurança, mas a desonesta será desmascarada. Quem esconde a verdade causa problemas, mas quem critica com franqueza trabalha pela paz. As palavras dos bons são uma fonte de vida, mas a palavra dos maus escondem a sua violência. O ódio provoca brigas, mas o amor perdoa todas as ofensas. A pessoa sábia diz palavras de sabedoria, mas aquela que não tem juízo precisa ser castigada. Os sábios guardam todo o conhecimento que podem, mas o tolo, quando fala, logo traz tristeza, angústia e solidão. A riqueza protege os ricos e a pobreza destrói os pobres. Oh, Senhor meu Deus, será que a gente vai entender isso uma hora? Gente, deixa eu abrir um parênteses aqui. Nós estamos no versículo 15 e até agora todos os versículos que eu li são coisas assim extremamente óbvias, né? Lógico, os bons conselhos atraem boas coisas, os maus conselhos atraem coisas ruins, quem provoca briga não vai para o céu, quem ama vai conseguir viver mais tempo. Tudo isso parece ser muito óbvio. Mas esta é a grande magia, o grande poder que existe no livro de Provérbios. Ele é tão óbvio, ele é tão fácil, e assim mesmo nós nos recusamos a entender, compreender e colocar em prática no nosso dia a dia, e é por isso que a gente vive apanhando, é por isso que a gente vive inventando. Olha aqui no versículo 10 diz assim: quem esconde a verdade causa problemas. Você nunca escondeu a verdade? Será que até hoje você nunca mentiu? Será que você pode dizer assim: eu nunca menti na minha vida? Quantas vezes nós somos obrigados a inventar uma mentirinha que a gente acha que vai sair do outro lado, e a gente está sempre arrumando encrenca? Será que você não sabe que o ódio provoca brigas, mas o amor perdoa todas as ofensas? Você está careca de saber disso. Mas o que você tem feito para controlar esse ódio dentro de você? O que você tem feito para colocar cabresto nesse monstro que existe dentro de você, que faz a sua língua bater, ferir, magoar, ofender? Olha que coisa mais lógica. A riqueza protege os ricos e a pobreza destrói os pobres. E aí você imediatamente se lança, porque você não tem dinheiro, porque a vida está difícil, ou menos, baixa a bola. A riqueza protege os ricos. Você quer alguma coisa mais poderosa do que a sabedoria de Deus? É disso que nós estamos falando, a grande riqueza que deve inundar os nossos corações, a grande riqueza que deve permear os nossos caminhos, são as intuições e as ações da sabedoria. Da sabedoria. Então,
Eu sou rico em me permitir ser banhado pela sabedoria. Eu sou abundantemente abençoado pela sabedoria. Agora, o pobre. A pobreza destrói o pobre, porque o pobre é aquele teimoso, é aquele renitente, é aquele rebelde, é aquela pessoa difícil que não quer se dispor a aprender. Ele bota uma coisa na cabeça e ele acredita que a única verdade é aquela e ele não se permite fazer experiências para viver o novo. E aí nós estamos com isso aí aos montes. As igrejas estão transbordando de gente usando tapa-olho para não poder olhar para o lado, porque se olhar para o lado vai enxergar, né? E eles não querem tirar o tapa-olho. As igrejas estão transbordando de líderes e profetas falsos. As igrejas estão transbordando de quem estimula a pobreza. E as pessoas não se dão conta. Elas não se permitem sentar, ler e mudar o nível de compreensão. Eu não estou dizendo que nós somos o único caminho, eu não estou dizendo que somos os donos da verdade, graças a Deus. Existem muitas pessoas atualmente acordando, graças a Deus existem muitas pessoas entendendo que é uma hora de mudança, que o mundo está muito perdido e o caminho não é esse, porque tudo o que está acontecendo, se as igrejas, o tanto de igreja que existe, tivessem poder, o sofrimento estaria muito menor. Mas não. As igrejas não têm poder, as igrejas estão perdidas porque elas não se rendem verdadeiramente ao poder do Criador. Elas não se rendem verdadeiramente ao poder do Criador. Pensa bem. Pensa bem. Está escrito aqui: quando o meu povo se humilhar, quando o meu povo que me chama pelo meu nome se humilhar, eu cuido, eu faço, eu aconteço. E o povo ainda não entendeu e está querendo resolver na porrada. Não, gente, é na oração. É na oração. Não é nada mais forte, mais poderoso do que a oração. E qual é a oração mais forte? A oração mais forte é a gratidão. Obrigado, Senhor, por me permitir ser luz emanada da tua fonte infinita. Você já pensou se isso se torna verdade para você? Você já pensou se você entende que você é luz emanada de uma fonte infinita e você pode bater no peito e dizer: eu sou luz. Eu sou luz emanada de Deus. No momento que você toma essa consciência de que você é luz emanada de Deus, você se torna a pessoa mais importante da sua vida. E aí você se ama, você se aceita profunda, completa, inteiramente como você é. Está tudo resolvido. Está tudo em paz. Nesse momento, você contribui mais do que consome. Pensa nisso. Pensa nisso e guarda isso no seu coração. A partir do versículo 16 diz assim: o trabalho dos bons produz vida, mas o resultado do pecado é somente mais pecado. Aquele que aceita ser repreendido anda no caminho da vida, mas quem não aceita cai no erro. Com as suas palavras o mentiroso esconde o seu ódio, quem as espalha mexerico não tem juízo. Quanto mais você fala, mais perto está de pecar. Se você é sábio, controle a sua língua. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Será que Deus está falando no coração de alguém aqui nesta manhã? Eu espero que sim. Eu espero que Deus esteja dizendo em alto e bom som: ei, guarda esta língua dentro da boca. Pare de jogar praga na vida dos outros, pare de inventar moda na vida dos outros, pare de destruir a vida dos outros a partir da sua língua flamejante. Porque essa língua flamejante de bater, tanto bater, não para, pega fogo. Quanto mais você fala, mais perto está de errar, de pecar, de destruir. Mas se você é sábio, controle a sua língua. Uau!
Uau, Senhor! Eu vou marcar um passeio, onde nós vamos fazer dois exercícios muito, muito legais. Mas só vai nesse passeio quem realmente tiver vontade de viver uma experiência diferente. Então, vamos marcar esse ano esse passeio. Esse passeio é o passeio em que você vai fazer um momento de silêncio, em que você não vai abrir a boca para falar nada, e vai trabalhar a sua gratidão absoluta. Vai respirar, vai trabalhar a gratidão e vai ficar calado, calada. E outra coisa, vamos fazer jejum. Porque quando a gente fala assim, vamos fazer um passeio, o nego já imagina as malas de comida que ele vai levar. Não. Nós só vamos. Nós vamos nos encontrar e vamos passar horas em silêncio e em jejum. Em total gratidão. Você já parou para pensar o poder de um exercício desse? Você já parou para pensar o quanto nós vamos ser abençoados em tirar um momento para nos entregarmos nas mãos do Criador? Pensa nisso. E nós vamos marcar esse evento ainda, quem sabe, até para o mês de janeiro, para fazer isso o quanto antes, para ver se dá um upgrade na vida de muita gente. Pensa nisso. As palavras dos bons são como uma prata pura, as ideias dos maus não têm valor. As palavras dos bons fazem bem a muita gente, mas a falta do juízo leva à morte. As bênçãos do Senhor Deus traz prosperidade, nenhum esforço podem substituí-las. Para o malvado fazer o mal é divertimento, mas a pessoa sensata encontra prazer na sabedoria. Quando o mal tem medo de alguma coisa, é isso mesmo que lhe acontece, mas a pessoa direita consegue o que deseja. Vem a tempestade e acaba com os maus, porém os honestos continuam sempre firmes. Nunca mande um preguiçoso fazer alguma coisa. Ele será tão irritante como o vinagre nos dentes ou a fumaça nos olhos. Quem teme o Senhor tem vida longa, porém os maus morrem antes do tempo. A esperança dos bons traz alegria, mas os planos dos maus dão em nada. O Senhor protege os bons, mas causa tristeza, angústia e solidão nos que fazem o mal. As pessoas direitas estarão sempre em segurança, porém os maus não terão onde morar. As pessoas honestas dizem coisas sábias, quem diz coisas perversas recebe um terrível castigo. Os homens direitos sabem dizer coisas agradáveis, porém os maus estão sempre ofendendo aos outros. Uau, uau e uau. Quanta coisa, né? Quanto ensinamento poderoso a gente recebeu hoje aqui do livro de Provérbios, no capítulo 10, porque hoje é dia 10. Quanta coisa maravilhosa ficou guardada. É isso mesmo. É isso mesmo. Esse passeio vai ser bem interessante mesmo. E a gente precisa aprender a trabalhar o silêncio. Talvez você não tenha entendido o poder, a força que existe no silêncio. E é isso que a gente vai mostrar, é isso que a gente vai fazer. Vamos trabalhar o silêncio. Vamos trabalhar o jejum. Vamos trabalhar a paz. Pensa nisso. Vamos procurar um lugar para a gente poder fazer esse exercício. Vamos procurar um lugar que a gente possa ver coisas bonitas e trabalhar o nosso interior. Mas vamos achar. Calma, não tem pressa não. O Espírito Santo já está providenciando. E isso, Daniela, precisa aprender a ficar calada mesmo. Nós precisamos aprender a pensar e depois falar, e não fazer o contrário. A gente fala e depois vai pensar na besteira que falou. Está passando da hora da gente aprender a usar melhor esse poder que é a fala. Amém? Uau, vai um cafezinho do bem aí para animar?
Uau, Senhor, que maravilha! Glórias ao nosso Deus, glórias ao nosso Pai. Que bom que a gente aprendeu um monte de coisa hoje no livro de Provérbios, né? Quero lembrar você que hoje tem sala de treinamento do TDS, para quem já fez o curso do TDS, para quem já fez a Escola da Santa Ciência. Hoje, na sala de treinamento, nós vamos falar sobre aceitação, boas-vindas e gratidão, que são a base do processo da cocriação. Né? Se a gente aprende isso, a gente cocria qualquer coisa que a gente queira. Nós vamos estudar isso hoje. Então, se você já está na turma, parabéns. Se você não está na turma, faça o favor de entrar, vem participar, porque nessa sala de treinamento a gente tem discutido, resolvido coisas extremamente importantes para aqueles que querem ser cada vez mais conscientes da sua própria paz, da sua própria tranquilidade. Amém? Agora é o momento que nós vamos receber as bênçãos contidas no livro de Salmos. Nós ainda estamos lendo o Salmo 119. Hoje nós vamos ler a estrofe número 20, a 20ª estrofe. E a 20ª estrofe, ela está sobre a égide do sol brilhante, do sol do sucesso, do sol maravilhoso. Gustavo, para participar é só quem já fez os cursos, tá? No próximo curso você participa e aí você vai poder participar da sala de treinamento. Agora, nesse momento, eu quero que vocês fechem os seus olhinhos, quero que vocês abram o coração e se permitam receber essa orientação, essa luz. Mas, às vezes você lê o salmo não tem nada a ver, não preocupa não. Existem 150 salmos, são 150 bênçãos de cura, de restauração, porque no processo da escrita, no original, em hebraico, a composição radiônica das letras gera uma energia de amor, de paz, de vida, de poder. Então, receba, simplesmente agradeça por estar trabalhando e recebendo esta bênção que nós vamos ler agora. Você não precisa ler junto comigo, não. Só recebe. Só recebe. Depois, durante o dia, você abre o seu manual de sobrevivência no Salmo 119, hoje dos versículos 153 ao versículo 160, e aí você lê do jeito que você quiser. Agora eu quero só que você receba. Recebe. E assim diz o Salmo 119, dos versículos 153 a 160. Ó Deus, olha para mim. Age em meu auxílio, pois eu não tenho desprezado a tua lei. Defende a minha causa, livra-me dos que por algum motivo não concordam comigo. Conserva-me vivo, como prometeste, Senhor. Os maus não serão salvos do seu sofrimento, porque eles não se importam com as tuas leis. Como é grande a tua compaixão, ó Senhor. Conserva-me vivo, de acordo com a tua justa vontade. Muitos não concordam comigo por te adorar, porém não deixo de obedecer os teus mandamentos. Quando eu olho para aqueles que se fazem de rebeldes, sinto tristeza, porque eles não obedecem à tua lei. Vê como eu amo os teus ensinamentos, ó Senhor. Conserva-me vivo por causa do teu amor. Todas as tuas palavras são justas e verdadeiras, e os teus mandamentos são justos e duram para sempre. Amém, amém, amém e amém. Oh, Senhor meu Deus, glórias, glórias, glórias a Ti, meu Pai. Olha que texto lindo, onde nos inspira a consciência de que Deus é realmente incrível, fantástico e maravilhoso, mas nos inspira a consciência de crermos, adorarmos, aceitarmos, compreendermos cada vez mais esses ensinamentos e essas leis, esses mandamentos
que Deus nos deixou com tanta propriedade. Talvez você possa, mas eu não dou conta, é muito difícil. Nós estamos na nova era, nós estamos num novo momento em que o nosso querido Senhor Jesus traduziu todo o ensinamento, todas as leis, e transformou na IDES, que são 3 leis, que se dividem em 3, né? Primeiro, ama o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. E essa é nosso grande, né? O nosso grande motivo, a nossa grande campanha eterna. Só Deus importa. Só Deus importa. Não tem mais nada que importe. Eu não sei o que você está vivendo, como você está vivendo. Para de dar importância às besteiras e dê importância somente a Deus. Agradeça porque Ele é presente na sua vida, agradeça porque Ele está com você, agradeça porque Ele é forte, poderoso, e Ele cuida e te protege. Agradeça, 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 para ver se aprende a amar. E depois que só Deus importa, então eu cuido de mim, porque eu me amo, eu preciso aprender a me amar. Como diz a música, eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Nas sombras das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. Gente do céu, olha que coisa linda. Olha que coisa poderosa. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus. Deus é amor. E nós precisamos aprender o que é o amor. Nós precisamos aprender que esse Deus maravilhoso, quanto mais nós damos poder a Ele, quanto mais nós nos rendemos a Ele, mais Ele age sobre nós. Mais Ele é poderoso em nos dar vida, em nos dar entendimento. Então nós precisamos aprender. Nós precisamos viver e sermos eternos aprendizes desse Deus. E aí eu trabalho isso em mim, eu tomo consciência desse amor, eu tomo consciência dessa vida, e aí eu amo o meu próximo, eu amo os que estão à minha volta, eu amo, eu aprendo a amar, eu exercito o amor. Eu entendo que todas as palavras de Deus são verdadeiras e os mandamentos são justos e eles duram para sempre. Oh, Senhor, meu Deus, glórias a Ti, meu Deus. Obrigado por mais esse momento de oração. Obrigado por mais todos esses entendimentos, ensinamentos que foram compartilhados. Obrigado por cada uma das pessoas que aqui estão, Senhor. Obrigado pelas fichas que caíram, né? E que estão aí borbulhando. Obrigado, Senhor, muito obrigado. Obrigado por aqueles que estão aqui pela primeira vez, porque desde já sintam-se missionários urbanos. Não tem que pagar nada, você só tem que querer ser feliz. E nós estamos aqui para compartilhar esse ensinamento maravilhoso do nosso manual de sobrevivência, que nos faz cada dia mais felizes. Então lembre, as pessoas não são nossos inimigos. E nós precisamos contribuir mais do que consumimos, para vivermos e amadurecermos. E isso se dá quando nós formos verdadeiramente amorosos. Deus é amor. Pois então vamos seguir esse Deus, vamos deixar Ele nos cuidar, vamos ser eternos aprendizes, vamos viver, porque essa é a máxima, esse é o poder, essa é a vida. Amém?